Bom, são 19 horas e 30 minutos. Vamos começar o nosso encontro. Como já combinado, falando rapidamente sobre alguns princípios que estão na doutrina espírita, usando como fonte o Livro dos Espíritos. Okay? Na semana passada, nós conversamos e falamos sobre a escala espírita. Continuamos na escala espírita, mas agora falando, pode deixar entrar. Falando sobre a progressão dos espíritos, como é que nós progredimos na escala espírita. E vamos entender e eliminar, ou menos tentar eliminar das nossas mentes, alguns preconceitos, ou que nós fomos adquirindo por leituras que nós fizemos, ou alguém ensinou de uma forma equivocada para nós, e acabamos mesclando e fazendo uma mistura de ideias. O que Joana de Ângeles nos fala? Os bons e os maus caminham juntos na condição de aprendizes da mesma classe. Então, bons e maus estão como aprendizes na mesma classe, caracterizados pelos valores pessoais que os identificam. O que é que nos identifica? O que nos faz diferente uns dos outros? Os nossos valores pessoais. É isso que nos faz. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de ter mais conhecimento ou não. São os valores pessoais que eu carrego que faz com que eu me diferencie dos demais. Aí Joana continua: aqueles que já conseguiram resultados positivos têm por obrigação amparar, esclarecer e educar aqueles que estão nas linhas primárias do mecanismo da iluminação. Nós estamos nessa parte aqui, ó. Nós já temos alguns resultados positivos, já temos isso, e nós temos por obrigação amparar, esclarecer e educar aqueles que estão nas linhas primárias da iluminação. São os encarnados que vêm até nós e são os desencarnados que também estão conosco. Agora, o educar, amparar e esclarecer vai depender do quê? Dos valores pessoais. Eu vou amparar, educar e esclarecer de acordo com os valores pessoais que eu carrego. E pode ser que seja benéfico para aquele ou não. Não represente nada. Vamos avançar um pouquinho. Eu vou manter a escala espírita em todos os slides para que nós possamos compreender como é que nós transitamos nessa escala. Então, a melhoria é responsabilidade do espírito. A melhoria de cada um de nós é responsabilidade individual nossa. Não tem nada com Deus, não tem nada com a espiritualidade, e sim conosco mesmo. O que o Livro dos Espíritos está dizendo? São os próprios espíritos que se melhoram e vão passando de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então saímos daqui e vamos subindo por nossos próprios esforços. Tá? E chegamos aqui, ó. Passamos por tudo isso aqui. Uma pergunta que nos cabe é, já vou adiantar, mas tem lá na frente, por que é que nós somos espíritos benevolentes e ainda temos inveja, ainda temos ciúme, ainda temos raiva, ainda desejamos ver que o outro, o mal do outro? Por que é que nós ainda somos assim? Porque para nós é mais fácil nós descermos do que subirmos. Então, essa ordem aqui nos atrai para cá. Por isso que nós somos espíritos benevolentes, mas ainda imperfeitos. Porque podemos ser, sim, levianos, egoístas, prepotentes, orgulhosos. A quinta classe é uma conquista nossa. Para irmos para a quarta classe, precisamos do quê? Do próprio esforço, da nossa responsabilidade em nos elevarmos, para nós passarmos para espíritos instruídos. Quando nós formos espíritos instruídos, nós seremos instruídos e benevolentes. Já não desceremos mais tanto aqui, ó. Estão entendendo essa transição? Essa transição é muito importante entender. Quando nós fomos espíritos benevolentes e fomos instruídos, nós iremos para sábios. E depois nós transitaremos aqui, ó, dessa forma.
Então, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, e isso aqui é importante, sem consciência de si mesmo. No momento que nós somos criados, nós não temos consciência de nós, como nós temos agora. Daí, a questão da simplicidade e ignorância. Se você não conhece a si mesmo, não tem consciência de si mesmo, você não tem conhecimento algum. É simples e ignorante como espírito em si. Vamos mudar. Por que é que nós estamos aqui e necessitamos entender esse processo que nos acontece? Nós temos missões. Glauco tem missão, Lilian tem missão, todos nós aqui temos uma missão. A nossa reencarnação é ligada a um tipo de missão que nós temos. Qual é essa missão? Todos os espíritos têm uma determinada missão que permitirá o seu esclarecimento. Por isso que as missões são diferentes para cada um. Porque cada um necessita de um tipo de esclarecimento, de conhecimento, que ele ainda não possui. E o outro já possui, tem uma missão diferente. Para levá-lo à perfeição, para chegar aqui, ó. Então todas as missões que aqui existem, esses espíritos também têm missões. Esses aqui também têm missões. Para chegar aqui, ó, que também tem suas missões. Assim, gradativamente, nós vamos nos aproximando da perfeição, pelo conhecimento da verdade, livro dos Espíritos, que o aproximará de Deus. Quando nós entendermos a verdade que Jesus nos fala, nós estaremos aqui, ó, espíritos puros. Conheceremos a verdade e a verdade nos liberta. Do quê? Da reencarnação. Não precisamos mais passar pela reencarnação. Espíritos puros, primeira ordem, não reencarnam mais. Então, aqueles espíritos que são descritos como superiores, por exemplo, nos livros de André Luiz, estão na segunda classe. Estão na segunda classe. Tá. Todos eles vão passar por reencarnação. Então, da segunda classe para baixo, todos reencarnam. Todos. Com maior ou menor grau, com missões diferentes, mas reencarnam. E todos passarão por provas, mas nem todos passarão por expiações. Olha como é importante o entendimento da escala espírita. Aqui, nós passamos por provas e expiações. Aqui, também passam, mas não tão expiações quanto as nossas, tão duras. E assim vai aliviando nesse sentido de provas e expiações. Passa mais um pouquinho. O que são as provas? Como espíritos passamos pelas provas que nós escolhemos. Provas nós escolhemos. Eu quero fazer tal prova. Tá? E pelas expiações que são impostas. Então aprendam isso. Provas nós escolhemos. Expiações não temos escolha. Tem que passar. Tá? Para adquirirmos conhecimentos. Não é castigo, gente. Não é punição. É para adquirir conhecimentos através das provas e através das expiações. Uns aceitam submissos as provas e as expiações. Sabem que tem que passar por aquilo, vão se esforçando, vai levando, e essas provas vão levando o espírito cada vez mais rápido para a meta que foi assinalada na encarnação. Não é como espírito puro. Qual é a meta assinalada na encarnação do Antônio? Quais são as provas e expiações que ele tem que passar para atingir essa meta? Essas. Oi? Portanto, vamos nos basear sempre aqui, ó, da segunda classe para a 10ª, tá? Então, os espíritos têm sua origem como crianças, tá? No livro dos Espíritos, ignorantes e inexperientes, mas aos poucos adquirem conhecimentos que necessitam, percorrendo as diferentes fases da vida. Quais são as fases da vida? Em cada classe que nós estamos, temos fases e fases de vida. E vamos nos modificando nas provas e nas expiações, nas provas e nas expiações. Saindo, queira ou não, cada vez mais vamos ascendendo, vamos alcançando patamares superiores, pela própria lei do progresso. Nós temos que progredir. Então,
quando nós vamos lidar com espíritos aqui na casa e encontramos espíritos que são impuros, perversos, cruéis, duros, difíceis de se dialogar, eles estariam mais ou menos nessa comparação aqui, ó. Na ignorância e na inexperiência, eles permanecem ali, mas pouco a pouco eles vão percorrendo essas fases e vão chegando ao ponto que nós estamos no momento. Bem, então essa questão da explicação dos espíritos mais endurecidos, que está lá no livro dos Espíritos. Vamos lá mais um pouquinho, irmão. Agora, o seu aproveitamento depende da maior ou menor docilidade do espírito. Então, cada um de nós somos mais dóceis ou menos dóceis. Aceitamos com mais tranquilidade ou não aceitamos. E aqueles que têm maior dificuldade de aceitar as leis, as provas, as expiações, ele passa maior tempo nessa região aqui, ó, da terceira ordem. Por isso que muitos deles nos falam que eles estão condenados à eternidade. Porque eles, por mais que eles tentem, por não conseguirem compreender que eles precisam fazer com que aceitem as leis que ali estão prevalecendo, eles ficam eternamente aqui, ó. E reencarnam, e reencarnam, e reencarnam, e reencarnam, até que chega um momento em que ele tem que dar o primeiro passo, que é seguir até aqui. Não tem outro jeito. Então todos nós temos, sim, pela lei do progresso espiritual, ó, progresso espiritual, alcançar a perfeição espiritual. Todos nós temos que fazer isso. Então, para nós, quanto mais nós aproveitarmos aquilo que está sendo colocado à nossa disposição, estudo, aula, diálogos, influência dos amigos, tudo bem, nós temos que aproveitar, porque é melhor para nós. Assim, nós vamos entender que os espíritos não se conservam eternamente nas ordens inferiores e todos se tornarão perfeitos. Então, quando eles nos dizem que eles estão condenados eternamente, nós podemos dizer com a maior tranquilidade: meu irmão, você está enganado. Ninguém está condenado eternamente a ficar nessas regiões que vocês estão. Vocês poderão sim mudar e sair daí, porque a mudança de ordem, a mudança de uma ordem, ó, para outra ordem é demorada, porque tem que passar por etapas. E essas etapas não são tão definidas como estão aqui. Elas transitam o tempo todo. O que é esse transitar? O espírito que é impuro passa para leviano, mas ele fica oscilando aqui, ó. E assim por diante. O pseudo-sábio também oscila. Acabou? Então, o pseudo-sábio vai também oscilar ali. Não se preocupe, eu vou apontando com o dedo aqui, ó. Então, a mudança de ordem é demorada, mas acontece com o evoluir do espírito. Nós só sairemos da segunda ordem com o evoluir do nosso espírito. E o que nós estamos fazendo aqui, todos nós, é trabalhando o nosso espírito para que essa evolução aconteça e nós possamos sair de espíritos benevolentes, transitando entre a segunda e a terceira ordem, para permanecer somente na segunda ordem. Nós precisamos trabalhar para permanecermos aqui, ó, e não oscilar mais para cá. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, reforçando o que eu já falei, o progresso de cada espírito depende dele mesmo. As escolhas que ele faz, a rapidez com que ele faz a mudança necessária, está relacionado com o desejo de alcançar a sua evolução. E para isso ele precisa se submeter às leis da natureza, que são as leis divinas. Em outras palavras, submeter-se a Deus. Então, quando o espírito sabe que depende dele mesmo, mas ele continua fazendo escolhas equivocadas,
Ele mesmo se coloca nessas ordens e nessas classes. Não é um outro espírito. A influência não vem de fora. Tá? Em outras palavras, nós precisamos nos submetermos às leis divinas, às leis da natureza. Com isso, todos nós que aqui estamos, nós estamos tendo acesso a exemplos de espíritos que chegam até nós e claramente nós percebemos que as escolhas que ele fez foram equivocadas. Ele teve uma boa família, teve educação, teve formação, teve tudo. E aí ele faz uma escolha equivocada. Ele se joga novamente na classe dos espíritos que estão na terceira ordem. Então tudo que nos acontece depende de nós mesmos. Não vamos ficar acusando obsessores o tempo todo. Porque não é dessa forma. A escolha que eu faço é que vai atrair esses irmãos. E não eles que vêm para nos colocar nessas situações. Pode mudar. Então, o motivo dos espíritos não retroagir está relacionado à lei do progresso. Porque quando nós estamos na lei do progresso, saindo aqui, ó, nós que estamos aqui, por exemplo, jamais voltaremos para cá. Ó. Jamais. Porque nós não retroagimos. O nosso conhecimento ele é de ordem de conhecimento intelectual e de ordem de sentimentos. Nos tornamos melhores, mais bondosos, mais instruídos, mais sábios, até chegarmos a espíritos superiores. Mas não se esqueça que, mesmo assim, nós temos que reencarnar. Não necessariamente aqui na Terra. Porque quando nós estamos como espíritos superiores, espíritos sábios, nós já podemos reencarnar em outros órgãos mais avançados que o nosso. Mas podemos retornar para cá como missionários e outras coisas mais. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Está ficando claro? Então vamos lá. Veja bem. Esse deu 2 pulos. Deu 2 pulos? Volta. Deixa aí. Vejam como é interessante essa colocação. Lá no livro dos Espíritos, por isso que vocês estudaram. Todos os espíritos passam pela estrada da ignorância. Nós somos criados simples e ignorantes. Mas não pela estrada do mal. Não fomos criados para nos tornarmos maus. Alguns seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal. Nós já fizemos isso. Criados simples e ignorantes com aptidão para o bem quanto para o mal. A escolha é nossa. É aquela frase, né? Estamos todos nas sarjetas, mas alguns estão olhando nas estrelas. Exatamente. Os que são maus se tornaram maus por vontade própria. Não tem como acusar outro. Eu me tornei mal porque o outro fez isso comigo. Não, eu me tornei mal por vontade própria, por vingança, por ódio e outras coisas mais. Mas nós estamos, sim, saindo da estrada da ignorância, mas nós não fomos criados para o mal. É opção nossa. Tudo bem? Vamos lá? Aqui. Os espíritos imperfeitos procuram influenciar pensamento e se apoderar do espírito encarnado ou desencarnado, dominá-lo, controlá-lo até que ele sucumba, até que ele caia. Aí ele se alegra. Essas influências, vejam bem, essas influências acompanham o espírito por toda a sua vida. Então, se nós temos um processo obsessivo, uma influência sobre uma criança, e esse processo não é trabalhado, não é elaboradamente cuidado, essa influência acompanha o espírito por toda a sua vida. Não é só na encarnação. E só termina quando o espírito, sob influência, adquire controle sobre si mesmo e os maus desistem de obsediar. Então, veja o que acontece aqui na Seara. Muitas vezes as pessoas vêm, nós fazemos passe, nós fazemos o tratamento nas sala 2, nós atendemos os espíritos, nós orientamos, nós esclarecemos, etc. e tal. De repente,
há uma melhora. Porque há todo um magnetismo ali sendo trabalhado em torno daquela pessoa. Mas, quando esse trabalho termina, aquele que nós estamos ajudando, ele não tem controle sobre ele mesmo. Volta tudo novamente. Essa é a questão. Por isso que o processo obsessivo é difícil de se tratar. Porque é difícil, é muito difícil a terapêutica espírita, ela é muito difícil. A terapêutica espírita exige mais daquele que está passando pelo tratamento do que dos trabalhadores. Exige disciplina, exige cuidado, exige atenção, exige mudança de comportamento, exige se libertar de vícios e por aí afora. Por isso que a terapêutica espírita, a maioria desiste, porque ela exige muito do outro. E os trabalhadores que estão na doutrina espírita também desistem, porque nós também estamos na terapêutica e nós acabamos desistindo por não percebermos que algo está mudando em nossa vida. Parece que a nossa vida, ao contrário, ficou pior, mais difícil, mais atrapalhada. Vai mais uma, irmão? Acabou. Ô, Antônio, Oi. deixa eu perguntar um negócio. Mais uma vez que o espírito faz a descoberta